Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Bem-vindo à era dos dados. Você tem um minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. Começa agora, Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Comunicando. Olá, como vão todos? Boa noite. Estamos aqui em mais um Octopus Comunicando. Nesta noite de terça-feira, aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia, dia 3 de novembro, agora 19 horas e 13 minutos, um pouquinho passados do horário, porque a gente está aqui no estúdio sempre com todas as notícias ao vivo, as eleições, e a Guardiã da Notícia é um portal que traz sempre conteúdo do momento para todos nós. Hoje, em especial, vamos tratar de um assunto que é muito importante e preponderante que a gente faça essa discussão, que a gente traga isso para nós no nosso dia a dia, para as nossas vidas, que é a saúde financeira, essa inteligência tão importante que transforma nossas vidas. Eu sou Carol Ferrari, sócia-diretora da Octopus Comunicação, uma agência com mais de 40 anos de mercado, sempre à disposição para atendê-los, para cuidar da sua marca, da sua comunicação, com inteligência estratégica e muita criatividade. É a sua comunicação na era dos dados. Hoje, aqui com o Daniel Valverde, ele é CEO do Grupo Capital, formado em administração de empresas há mais de 10 anos pela Fundação ABC, se especializou em finanças e atuou no mercado público e depois para o mercado privado, para lidar diretamente com gestão financeira e econômica. Passou por organizações em cargos de liderança e hoje é fundador e CEO do Grupo Capital, um ecossistema de inteligência financeira com núcleos dedicados a diversos perfis de clientes. Dani, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar trazendo esse assunto tão importante para as nossas vidas. Eu gostaria de agradecer pelo convite, até porque é um assunto tão relevante que a gente tem um propósito muito grande com a empresa, que é levar, transformar através de inteligência financeira a vida das pessoas, a vida de organizações. E eu tenho certeza que a gente já consegue aqui com esse espaço. A intenção é que a gente possa divulgar, contribuir e levar o melhor. O nosso intuito sempre aqui no Octopus Comunicando é trazer, compartilhar tudo que é possível de melhor para que a informação chegue a todos nós e contribua nessa transformação para a vida das pessoas. Uma dica, algo que a gente possa trazer e que elas entendam e possam aplicar em suas vidas. Dani, eu tenho um pensamento aqui que eu quero compartilhar, tá? Antes até de a gente começar a nossa conversa. Infelizmente, no nosso país, não temos e não somos treinados em educação financeira. Somos massa de manobra todo o tempo, servindo para servir aos outros. Numa sociedade com tantas desigualdades sociais e salário mínimo de R$ 1.045, podemos aprender como usar o dinheiro e sendo essencial para a nossa sobrevivência. A importância de falarmos a respeito e trazermos este tema para a discussão é absolutamente preponderante e indispensável para a contribuição da transformação da nossa sociedade.
capacitando, informando e criando consciência para melhores hábitos que promovam nas pessoas poder e entendimento para suas escolhas. A gente sempre fala que a gente está em tempos de liberdade, de entendimento sobre tudo, né? De empoderamento. E a discussão sobre esse assunto, sobre essa saúde que nos governa também, né? Que faz parte da nossa dinâmica, dos nossos tempos, a saúde financeira não pode estar fora disso, né? Nunca. Então eu já vou começar, Dani, já vou entrar no nosso bate-papo, no nosso assunto. Vamos lá. Tendo como base esse nosso cenário econômico-social brasileiro e o fato de sermos tolhidos de sonhar e incutidos a acreditar que só existe um modelo possível de obtenção de recursos materiais e o não entendimento sobre o mercado financeiro, como podemos tocar nesse assunto? Como a gente começa a pensar sobre isso, a olhar sobre isso e não mais como um bicho de 7 cabeças, algo que vem para somar e contribuir. Muitas vezes a gente fala dinheiro e ninguém quer falar sobre o assunto, né? Todo mundo prefere deixar para um outro dia, para um outro momento. Vamos nessa, que é assim que é a toada. Mas e como a gente faz para isso? O que significa sermos livres e entendendo sobre isso na saúde financeira? Olha, antes de entrar nesse assunto de saúde financeira, você fala de liberdade. E a liberdade, a gente vai entrar aqui como liberdade financeira, mas a liberdade sempre vem de um processo de autoconhecimento. Sim. E esse autoconhecimento é, na parte de finanças, primeiro, entender as suas contas, entender as suas metas, entender as suas prioridades e, a partir daí, traçar um caminho para que alcance aquilo que deseja. Então, o meu padrão de vida, o que eu faço no meu dia a dia, condiz com o que eu quero? Ou eu estou escravo das minhas atitudes, dos meus hábitos? Eu achei interessante que no começo você falou sobre hábitos. Foi. E o hábito é para tudo. Exato. Se eu quero ficar bem com a minha saúde física, eu preciso de bons hábitos. Sejam alimentares, fazer exercício. Na saúde financeira, a mesma coisa. Os bons hábitos que vai fazer eu chegar onde que eu quero, ou ter uma saúde equilibrada, estar saudável financeiramente. Sim, porque eu acredito que até para a gente requerer nossos músculos para despertar nossa saúde física, o nosso bem-estar, a plenitude do nosso corpo, né, a consciência sobre ele, a saúde financeira da mesma maneira, né? Nós precisamos enxergar esses músculos que a gente precisa se atentar para que a gente não viva escravo em um ciclo que não transforma, né? Muitas vezes, né, Dani? Eu imagino. Aprisiona. Tudo bem, isso, aprisiona. Você fica ali, você está vivendo, você está se alimentando, você está se vestindo, mas aonde está a alegria de ver o dinheiro e o recurso te servindo, né? E não mais você apenas escravo disso, sem sobrar, sem ter, fazendo tanto malabarismo para poder viver o mês, existir nesse sistema todo que nós estamos, né? Então, o passo a passo disso tudo, né, Dani? Como é que a gente inicia? Quando começar com esse passo a passo? Em que momento? Então, eu entendo que eu consigo despertar para esse entendimento inicial de que é chegado esse momento. Então, eu vou olhar para isso, vou cuidar disso. Afinal de contas, a gente precisa viver por muito tempo, existindo e realizando, né? Tendo o poder de compra e vivendo em paz, com saúde em todos os sentidos. Em que momento, então? Eu entendi que é preciso. Como que eu faço tudo isso? Como é o passo a passo disso? De eu olhar para isso? Olha, existe sim um passo a passo. E por isso que eu coloco que a liberdade financeira primeiro vem de um processo de autoconhecimento, né? Eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que entender como que eu estou, quais são as minhas possibilidades. Então, o primeiro passo, quando a gente fala de dinheiro e para me conhecer, é eu entender o meu orçamento, entender os meus gastos, entender a minha receita, para onde que vai o meu dinheiro, entender também as minhas crenças.
né? Quantas crenças as pessoas não carregam? Desde que o dinheiro é sujo, que a gente ouve a Perfeito. mãe, o pai falar, o avô, a avó, e aquilo Isso. fica na nossa cabeça matutando. Pecado. Pecado, enfim, muitas coisas. Mas grande parte das pessoas, elas falam que quer ser prósperas, né? Sim. Quer ter riqueza, quer acumular, mas elas não fazem por onde. Você vê muito pelo contrário, as pessoas querendo ser ricas, mas se livrando do dinheiro, né? Sim. Então, uma coisa que eu noto sempre, as pessoas ganham o dinheiro, se livram do dinheiro pagando sempre os outros. Isso, Então, ela Dani. paga todos os boletos, se não, às vezes, atrasa os boletos porque não faz o controle necessário devido à organização financeira, mas ela esquece de se pagar. E esse é o grande problema, né? Da amargura disso tudo. A amargura disso tudo vai ser isso. Primeiro eu preciso me pagar. Eu recebi, eu separo para o quê? Para me pagar os meus objetivos. O dinheiro é um meio. Eu quero uma viagem, eu quero um lazer, eu quero algo que vai muito além do objetivo, vai muito além do concreto. Eu vou Claro. fazer uma viagem para me distrair, para ter um momento com a minha família, O lazer. mas o dinheiro é um meio para que eu conquiste isso. Exato. Então, o que eu devo fazer? Eu me pago. Todo mês eu recebo, eu me pago, ou seja, eu poupo, invisto no lugar correto para aquele lugar que eu quero chegar, aí sim eu gasto. As pessoas fazem o que hoje? Ou sempre fizeram, principalmente aqui no Brasil, com pouca educação financeira ou quase nada, né? As pessoas recebem, as pessoas gastam, se livram do dinheiro, se sobra, Ela eu faz alguma poupo. coisa. Só que o problema da sobra é que nem a comida. Sobra um pouquinho lá, eu jogo fora. Então as pessoas também fazem isso com o dinheiro. Sobra um pouquinho, ela joga fora. Ah, eu tenho 50 reais, eu tenho 6, sobrou 1.000. Eu vou lá e compro uma roupa, compro alguma coisa e mais uma vez esqueço de me pagar. Sim. Dani, eu até estava pensando aqui, né? Existe um percentual, algo do tipo, onde a gente consiga... Então tá, eu recebo R$1.000. Desses R$1.000, quantos % desse dinheiro eu tenho então que poupar e investir em mim e guardar para mim? Muito boa pergunta. Isso vai depender muito de caso a caso. Primeira coisa, definindo as minhas metas, minhas claro, prioridades, meus objetivos, eu sei o quanto que eu devo poupar. Mas existe sim, tá? Nós, como planejadores financeiros, indicamos que no mínimo, olha bem, é o mínimo, se poupe 20%. 20%. Daquilo que eu recebo. Então, Pensa. eu recebo mínimo de 20%. De 1.000. Eu guardo Tá. para quê? Para me pagar, para os meus objetivos. Se eu tenho objetivos mais relevantes, um pouco mais caros, que precisa de mais dinheiro, talvez eu precise poupar 30%. Por isso que primeiro eu defino minhas metas, minhas prioridades, meus objetivos. Tá. Tá certo? E onde que entra o resto? Depois a gente tem um máximo. Então eu poupo no mínimo 20%. E eu deveria, com meus gastos obrigatórios, gastos fixos, gastar no máximo 50%. E nos variáveis, o meu estilo de vida, no máximo 30%. Onde que está o erro das pessoas? E aqui eu já vou deixar a dica. Por isso que a gente tem uma população com 50% da população que está endividada hoje, uma triste realidade aqui no Brasil. As pessoas fazem parcelas para tudo, financiam, saem fazendo de qualquer jeito, né? Daí elas criam um monte de gastos obrigatórios, gastos fixos. Mais de 50%. Daí acontece alguma coisa na vida, não tem uma reserva de emergência, não tem nada, o que que acontece? Meu Deus. Eu tenho que pegar um empréstimo. Eu pago o empréstimo, crio uma outra parcela, o dinheiro trabalhando contra mim, eu pagando mais uma vez os outros, e eu entro numa bola de neve, que é isso que vem acontecendo com a população brasileira. Isso também estava dentro do cenário que eu até ia
trazer para a gente falar um pouco. Então, sempre é porque a gente vive uma economia, né, Dani? Tantas diferenças, classes sociais diferentes. Então, muitas vezes, para poder se ter algo, não existe outro jeito, às vezes, para muitos, de entrar no parcelamento. Para poder ter algo. Porque, do que eu estou percebendo da tua explicação, é mais interessante pagar à vista do que parcelar, do que você ter juros aí, o dinheiro. Então tá, o objeto, o que se tinha ali em mente, custa 10 e no final vai custar 75, sei lá, enfim. Juros, esse pensamento todo. É delicado, né? Porque é muito delicado. Vai ao encontro dessas intenções, das metas que cada um tem, o que é possível fazer com que se ganha. Hoje, nosso país, o brasileiro, precisa ser tão criativo para conseguir viver na situação que a gente se encontra hoje. E, às vezes, ele gira em cima de dívidas, né? Gira em cima de dívidas. Justamente por isso que eu falei. Porque muitas vezes compromete boa parte da renda em parcelas, as pessoas não entendem o que é necessidade e o que é desejo. Então, o desejo porque sempre fala tem, mais né? alto. E a gente então, tem, eu vou pegar... O meu iPhone tá bom, mas eu tenho que pegar um novo. O meu carro ainda está bom, mas eu tenho que pegar um novo. E eu parcelo. E a gente não entende, a gente não coloca e não faz essa diferença das necessidades, dos nossos desejos. E o que acontece? O que vem acontecendo com a população. Imagina, pessoas com salário mínimo, como você colocou, de R$ 1.054, andando com celulares que às vezes não tem a possibilidade de ter. De caber naquele... Não cabe no orçamento, mas tem uma parcela de R$200, R$300 comprometendo boa parte da renda. Sim. O que vai acontecer? Ainda mais se a pessoa não tiver uma reserva de emergência ou tão falado colchão financeiro. Uhum. Como falam por aí, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas, poxa, é isso mesmo. É aquilo... O que é o nosso desejo, o nosso gosto, o nosso luxo, entre aspas, das nossas aspirações e que a gente deve realmente refletir. Eu preciso nesse momento, né? Mas aquele consumismo, porque a gente já vem de uma educação, de um ritmo onde vale se consumir mais. E olha que nós não somos dos mais consumistas, mas somos, né? Um país que consome bastante, que está sempre em busca do ter e muitas vezes aí fica o perdido o ser, né? Fica. Porque a gente quer... É o que você disse, quer estar lá com o que tem de melhor e aquilo, tem a necessidade do se afirmar muitas vezes com muitas coisas e que não precisaria ser dessa maneira, né? Sim, isso não é totalmente ruim, mas passa a ser ruim a partir do momento que se torna uma doença. Não tem o Porque controle. o estar desequilibrado financeiramente também é uma doença. Todo mundo sabe aqui e conhece casos de pessoas que se desestabilizaram financeiramente e aconteceu várias coisas na vida. Emocionalmente essa pessoa se desequilibrou, mentalmente essa pessoa se desequilibrou, casamentos já acabaram por causa disso, né? Sim. Um gatilho muitas vezes por uma depressão, porque a pessoa nunca consegue chegar naquilo que ela quer, naquilo que ela almeja. Então o dinheiro, sim, a gente vive num mundo capitalista aqui. Então, o dinheiro é um meio para as coisas. Eu preciso estar saudável. Assim como o meu corpo é um meio para me movimentar, chegar a determinado lugar. E eu preciso estar saudável se eu quero chegar a ter 80 anos, 90 anos. Sim. Então, as pessoas precisam entender disso. Se eu quero ter o meu corpo saudável, eu cuido, como eu falei no começo, com minha alimentação, com exercício. Sim. Se eu quero ter o meu bolso saudável, eu vou fazer o quê? Isso. Eu vou entender como que eu estou e eu vou exercitar e vou me reeducar. E aí que tá
uma coisa que é muito importante. A base para toda transformação, a educação, a reeducação, isso é muito importante. Isso também, a gente sabe o quanto seria construtivo se as escolas, a educação, desde o início das nossas crianças, né, pudesse incluir educação financeira, como a gente fala, educação sexual, enfim, quantas educações que, incluindo na carga horária das escolas, contribuiria para o futuro, né? Porque a gente não é treinado para isso, não é mesmo, Dani? Então, assim, é na dor, digamos, que a gente tem que, então, parar para reconhecer, aceitar tudo isso, e, então, virar a chave para nos reeducarmos e entendermos que a gente tem, sim, que planilhar, tem que ver quanto entra, quanto sai, né? Aonde que a gente está usando todo o nosso recurso, o nosso ganho, para que a gente mantenha a nossa mente saudável e em paz, porque quando o bolso aperta, as pessoas se desesperam, né? A gente entra depressões, quantas pessoas, enfim, o assunto é sério, né? Muito sério. Então, olhar para isso, entender a importância disso, né? Olha, boa parte da nossa economia gira e funciona no fluxo dívida, juros versus poder ter, que é o que a gente vem dizendo. A grande maioria dos brasileiros vivem com muitas dívidas e não conseguem guardar o dinheiro. Quais dicas você pode dar para se conseguir economizar? Existe esse remédio mágico? O primeiro ponto hoje, o acesso à informação é muito grande. Antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca, dependia da escola, dependia do nosso pai, da nossa mãe passar uma informação. Hoje existem vários vídeos na internet. Nós mesmos da empresa, do Grupo Capital, fornece uma série de dicas no nosso Instagram. Ou seja, tem muito conteúdo, existe muito material já. Que bom! Claro, tome cuidado com aquelas pessoas que falam de educação financeira, mas no fundo eles defendem uma instituição. Tome cuidado, quanto mais imparcial, melhor. Que seria o quê? Bancos, assim, Dani? Bancos, corretoras, né? Que no fundo ele fala de educação financeira, disfarça um pouco e depois vem e fala sobre determinado produto, determinada coisa, né? Colocando ali na sua cabeça. Mas falando sobre isso que você me perguntou, Carol, possibilidade de economizar. Um gancho no que você falou anteriormente, sobre essa questão inclusive da educação que a gente comentou. A ignorância é o grande problema. Sim. Né? Para tudo. A educação realmente transforma. E no nosso país, ainda vale a pena, para alguns, a ignorância de muitos. De todos, é verdade. Então a gente pega 2019. Mais da metade da população endividada. Um dos maiores lucros das instituições e dos grandes bancos. Os juros, essa coisa toda, né? Enquanto a maioria estava enforcado, desequilibrado financeiramente, essas grandes instituições estavam ganhando em cima dos juros de empréstimos e tudo mais. Então, o quanto que vale a pena essa educação? Mas tudo. Né? Então, o dinheiro talvez seja um mal necessário ou não, a gente tem que entender isso. Qual que é o valor do dinheiro para nós? O que a gente pode conquistar? Talvez o meu propósito com o dinheiro é ter muito. E aqui eu não estou falando de simplesmente gerar riqueza. Ou o meu propósito com o dinheiro é o ajudar uma instituição, uma ONG. Tudo isso é importante. Se eu tenho mais, se eu poupo mais, se eu rentabilizo melhor meu dinheiro nos lugares corretos, eu posso fazer muito mais e com propósito. Exato, né? Com propósito. E sobre essa questão dos empréstimos que você falou e perguntou sobre dicas e tal, principalmente as pessoas que possuem empréstimos e tiveram que pegar, que entrou numa bola de neve, tome cuidado, porque o banco está sempre lá mandando, olha, você tem mais aqui uma possibilidade, pega uma oportunidade, pega mais um pouquinho. Mais um pedacinho de bolo de brigadeiro para você. É lógico, o banco vende dinheiro. Por que ele vende dinheiro? Ele pega o meu dinheiro,
que eu coloco num investimento lá na instituição, Dele, que geralmente nessas grandes instituições rende muito mal. Ele pega esse dinheiro e empresta para uma pessoa. Dinheiro em poupança, por exemplo, vai para as pessoas financiarem uma casa. Então hoje a poupança, ela me remunera 1,4. Não vou falar de inflação aqui, porque senão os juros é negativo. E a poupança, você está perdendo dinheiro. Meu Deus, Você e está quanto... perdendo dinheiro. E eu penso que, até do que eu li, que no Brasil é muito a poupança, né, Dani? Muito. 84% dos investidores têm o dinheiro em poupança. Olha lá, gente, a gente tem que olhar para isso, entender que muitas vezes o caminho não é mais a poupança, né, Dani? É se abrir para ver novas possibilidades, claro que com segurança, né? Porque o dinheiro é super importante para nós, né? Aqui. Quando já se tem a dívida? Quando já se tem a dívida. Quando a gente já está endividado, como é que a gente sai disso? Eu espero que não chegue lá. Mas se chegar nesse caso, o que a gente vê e é muito comum, clientes que a gente atende, enfim, pessoas que a gente atende, ter 3, 4, 5 tipos de dívida. Cartão, não sei quantos no banco, né, empréstimo pessoal, consignado, isso e aquilo. O que deve ser feito? Mais uma vez, primeiro, calma. Sim. Primeiro, calma. Olhe, tenha coragem de olhar. De olhar para isso, né? As pessoas muitas vezes fogem da realidade. Se eu preciso me curar, eu preciso saber qual que é a causa da minha doença. Os empréstimos, a mesma coisa. Se eu tenho 4, 5, 6 empréstimos, eu entendo, eu vou listar esses empréstimos, quanto que eu pago de parcela, qual que é o prazo e, principalmente, quanto que eu pago de juros. Geralmente, quando você contrata um empréstimo, a instituição ela coloca lá o juro nominal, que é mais baixo. Ela não te mostra o custo efetivo total, o de tal quanto ele CET, quanto que realmente você paga por aquele empréstimo. Então, vá até o seu banco, peça para o gerente, peça onde que você pegou o empréstimo, quanto que é aquela taxa, o CET, o custo efetivo total. Não se deixe enganar só pelo juro nominal, tá certo? Liste tudo isso, veja onde que você paga mais caro. Sim. O que vai tentar fazer? Renegociar essas dívidas, centralizando, se possível, num empréstimo só. Com os juros mais baixos possível, num prazo e parcela que caiba no seu orçamento. Sim. As pessoas renegociam, mas elas renegociam de qualquer jeito no desespero. Claro. Então, o que acontece com isso? Ela não vê o prazo e a parcela, principalmente a parcela. Daí ela coloca mais o quê? Um gasto fixo, um gasto obrigatório. Lembra os 50% no máximo que você 50%? Falou. Vai para 60%, 70%, 80%. Comprometeu tudo. Daí acontece alguma coisa na vida dessa pessoa que ela precisa ter recurso. Ter um recurso. O que acontece? Mais um empréstimo. E vira uma eterna bola de neve. Nunca consegue sair daquilo. Ai, é desesperador, né? Mas o importante é que a gente tem que manter a calma, respirar, entender que tem saída, sentar aí no seu banco, né? Perfeito. Conversar, que sempre existe luz para a gente poder mudar e fazer melhor, né, Dani? Então, eu ia falar também sobre os empréstimos. Se eles valem a pena, não valem. Eu já entendi que não vale, assim. Eu posso aproveitar e dar uma dica? Né? Já Claro, a gente ama a dica, Dani. As pessoas esquecem que o financiamento, eu financio uma casa, um carro, é um empréstimo, né? O banco está me emprestando um recurso que eu não tenho, por isso que eu pego e financio algo. Tá. Hoje, as pessoas desconhecem isso e os bancos não falam sobre isso. Se você contratou um financiamento, principalmente quem contratou mais para trás, 2014, quando a taxa básica de juros, a Selic, estava altíssima, as taxas de financiamento, o CET lá, com os custos todos, estavam bem altos. Hoje, a nossa Selic caiu muito. Imagine que a gente tinha uma Selic de 14, hoje tem uma Selic de 2, ou seja, a taxa básica de juros caiu muito. O que acontece? Reflete isso
nas taxas de empréstimos, de financiamento. Ou seja, os bancos reduziram. Hoje, quem vai contratar um financiamento paga mais barato que quem contratou um tempo atrás. Ah, tá. E Comparado ao existe tempo uma atrás. coisa que as pessoas não conhecem. Se você quer trocar de uma operadora para outra para reduzir custo, existe um negócio chamado portabilidade. Habilidade. Existe portabilidade de financiamento. Então, eu posso estudar através de um consultor, indo numa outra instituição, como que eu portabilizo e consigo uma taxa melhor numa outra instituição, num outro banco. Ah, que excelente. E uma dica, geralmente quando você faz essa simulação, briga lá no seu próprio banco e fala assim, eu tenho uma oferta melhor em outro Do lugar. que a tua. E eles vão reduzir. Ah, eles isso é vão ótimo, reduzir. isso que você está orientando. Não é só ótimo, porque às vezes por causa de 1, 2, 3% de diferença ao ano, ao longo de 240 meses, 120, 360 meses, Isso. eu tenho casos reais, meses atrás, que a gente fez isso com clientes, com uma economia de mais de 100 mil reais. Gente. Esses 100 mil reais vai para outras coisas. É Vai para a claro. faculdade do filho, Sim. enfim, para uma troca de casa, para algum sonho para ser Claro. realizado. A viagem A viagem. para Maldivas, a essas viagem coisas. para Jericoacoara, a Por viagem. isso, saiam da ignorância. Sim. Vão buscar conhecimento, busquem informação. Não se... Limitem não- ao que já vem Isso. imposto sobre não nós, fiquem né? satisfeitos com a situação. Se mexa, vai buscar, busque um consultor, busque um site, busque notícias, Claro. né? Como aqui hoje, A gente tá a podendo oportunidade falar. que a gente tem hoje Sim. com esse canal aberto. Sim, porque Então, isso é a muito gente, importante. a gente vive uma imposição já colocada na sociedade, né, Dani? A maneira como a gente deve agir com o dinheiro, por causa desses pensamentos todos. Ai, porque eu não sou apegada a dinheiro, dinheiro é sujo. É tanta coisa que vem, que se arrasta há tantas centenas de anos aí. Mas eu não conheço ninguém, Carol, que quando tá com bastante falta de dinheiro, vai pensar isso. Vai falar, eu precisava de dinheiro. É, claro, é verdade. Eu preciso do dinheiro. Sim. E é verdade. E a gente precisa aceitar que a gente está em novo tempo de transformação de tudo dentro de nós. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e acreditarmos que somos capazes de mudar nossas realidades, né? E isso envolve a nossa saúde financeira. Hoje ela pode estar dessa maneira, mais sensível, mais delicada, enfim, fragilizada por tanta coisa, ainda esse ano em especial, mas que é possível a gente organizar tudo isso e nos tornarmos, ter propriedade sobre nós mesmos, Perfeito. né? E não sermos massa de manobra de tantos que já têm dinheiro acumulado para tanto, e a gente pode ser feliz com mais capacidade e inteligência para nós mesmos, né? Essa eu acho muito boa. Alguma dica de investimento? O que tem de bacana, de legal, que a gente possa deixar para todo mundo? Olha, eu tenho Tem? muitas dicas de investimento, mas a pergunta que a pessoa tem que responder, O para objetivo que dela. eu responda essa dica é: todo investimento é como se fosse um veículo, né? Eu tenho um objetivo, por exemplo, de Trocar de ir casa. para outro... Não, vamos dizer, eu quero viajar, eu tenho Tá. o objetivo de viajar. Tá. Eu vou para os Estados Unidos. Eu posso ir de muitas formas para os Estados Unidos, mas qual que é o veículo correto para eu chegar lá? Não vai ser talvez o mesmo veículo que é para eu chegar até a praia aqui perto, litoral sul, litoral norte, enfim, Sim. qualquer lugar. Ou que eu vou aqui para um bairro do lado. Eu posso ir de bicicleta, para outro lugar eu posso ir Posso de ir de carro. Uber? Então de primeiro eu carona. quero saber onde que eu quero chegar. Pra gente criar Para a isso rota. vai ter o ativo, vai ter o investimento correto. Então, qual que é o correto? Verificar o perfil da pessoa, Claro. né?
Tem filho, não tem filho? Tem filho, não tem porque filho. vai pra Disney, daí é mais... Perfeito. Né? Se ela aguenta um pouquinho de volatilidade dos investimentos, o que é volatilidade? Explica pra Sobe, desce um pouquinho, sabe? Aguentar o coração, se cai um pouquinho o investimento, né? Então a gente tem que aliar perfil e objetivos. Perfil é aquilo também, desculpa te cortar, Dani, mas que a gente ouve tanto, né? É conservador, perfil é mais ousado. Seria isso também, Dani? Isso, geralmente as pessoas dividem em 3, né? Por que favor, é o conservador, explica. o moderado, o arrojado. Arrojado. Enfim, existem outros tipos de perfil também. Tem uma pessoa que pode ser mais moderada para um pouquinho mais arrojada. Existem N possibilidades, mas basicamente são esses 3, tá? Então o que a gente tem que alinhar? Uma pessoa que é conservadora, mas os objetivos dela, eu sei que eu não posso colocar Sugerir, o dinheiro em determinados ativos. Claro, Porque entendi. se oscilar muito for uma montanha russa, Ele não vai ficar feliz. a pessoa não chega num objetivo, porque ela morre do coração primeiro. Exato, né? é verdade, claro. Porque Então, nós somos indivíduos únicos, né? Por isso que entra mais uma vez o processo de autoconhecimento. Eu preciso desejo. me conhecer. Mas saiba que, principalmente pessoas que têm muito tempo pela frente, não deveriam ser extremamente conservadores. Um pouquinho de risco, um pouquinho de volatilidade, de oscilação é importante para que você consiga maiores rentabilidades. Claro, não é qualquer ativo, né? Claro, eu vou buscar investimentos bons. Entendi. Esse que é o ideal. Então não tem como a gente escapar. Para investir, para poder saber o melhor caminho, a gente tem que continuar olhando para dentro da gente, entendendo os nossos sonhos, nossas intenções, as metas. Daqui 5 anos eu quero sair da minha casa e estar no apartamento, né? Tô dando qualquer exemplo, né, Dani? Perfeito. Enquanto nós não olharmos para isso dentro de nós mesmos, falarmos conosco... Não adianta eu pegar um puta profissional como você, que você não vai conseguir fazer mágica na minha vida. Não né? adianta. Você vai conseguir me dar as dosagens certas dessa mágica depois que eu disser a você os meus sonhos, os meus desejos. É a mesma coisa que você ir ao médico, né? Ele faz um check-up ali com você, ele te entende o problema que você pode ter ou aquilo que você quer se prevenir. Mas ele não vai fazer por você. Não. Ele vai receitar um remédio, ele vai receitar que você faça exercício, que você se alimente de determinada forma, mas se você não fizer, é você que não vai ter o resultado que quer. Exato. Nas finanças, a mesma coisa. A gente não pode se boicotar, ter um consultor, né, um planejador financeiro ao lado, que eu tô para entender a pessoa e ajudá-la a tomar decisão. Mas quem faz é a própria pessoa. Mas é importantíssimo que as pessoas saiam e buscam zona de conforto. Ou que não sei se é conforto, acho que a gente tá usando esse comodismo, né, Dani? Esse piloto automático. Sim. Que do tipo assim, tá vendo? Ele mesmo falou, o país inteiro tá em 80... Quantos em dívida que você comentou? Hoje é uma média de 49%, 50% da população tem endividado. Então, tipo assim, o país todo tá em dívida. Então eu sou mais um, legal, eu vou compartilhar vamos compartilhar a desgraça. Pô, a gente não pode pensar desse jeito, né? Não pode. Não podemos, a gente tem que sair disso, A né? mentalidade é muito importante para qualquer coisa que a gente faça. Queira Finanças, fazer. Tá mesma aí. coisa. Sim. Daí eu te pergunto também, Dani, como proteger, programar e garantir um futuro seguro para minha vida, para as nossas vidas? O que é o mindset? O que é ali aquele pulsar que a gente deve realmente olhar e acreditar, saindo dessa nossa entrevista, que realmente eu tenho que, a partir de amanhã, mudar esse jogo? Porque eu penso no meu amanhã, eu quero estar bem para o meu amanhã, garantir com segurança minha vida futura. Acho que a primeira coisa, Carol, a pessoa quer
e a pessoa se ama, tem amor próprio, porque falar de dinheiro não é só dinheiro. Claro, não pode ser uma só moeda, isso. Uhum. não é só um número. Né? Com certeza. Como a gente colocou aqui durante a entrevista, o desequilíbrio financeiro leva a muitas coisas, outros desequilíbrios. Então, você cuidar do seu dinheiro, poupar, investir da maneira correta, fazer as coisas certas, é ter amor próprio, é Com querer ver certeza. você bem. Sim. Então, eu não quero riscos, eu quero uma vida mais tranquila para mim, para minha família. Né? Com Conforto. dignidade. Comece pelo autoconhecimento, estabeleça metas e prioridades, Isso. passe a ter bons hábitos, Acreditar em si, né? constitua uma reserva de emergência, porque se eu tiver algum problema na minha vida, eu vou tenho precisar. da onde tirar, que esteja no lugar certo, né? Sim. Existem muitas outras coisas dentro de gestão de riscos, para eu fazer a gestão dos meus riscos. Pessoas que têm família, se morrem prematuramente, deixa a família, se não tem dinheiro, Tem o que várias pode coisas, acontecer? Né? Então, desde um seguro de vida, Seguros que infelizmente vendem de qualquer jeito nos bancos e as pessoas não entendem direito sobre isso. E é uma solução importante, dependendo da família, principalmente aquelas que não têm muito dinheiro guardado. Olha lá. Porque caso aquela pessoa-chave da família, ou as duas pessoas principais da família falte, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus. Como que fica os filhos? Como que fica a família? A gente tem que... Então, é duro falar disso, mas a gente tem que olhar para isso. Tem que falar. Tem e aqui no Brasil, diferente de países da Europa, Estados Unidos, as pessoas têm dificuldade de falar, por exemplo, disso. Tem dificuldade de falar de herança. Daí o que acontece? Não fazem da maneira correta, pagam impostos, fazem o inventário, e existem N soluções para pagar menos para o inventário, para deixar o seu filho numa melhor situação. Para não dilapidar o patrimônio que demorou anos para construir. Isso que você está dizendo. Né? Igual a aposentadoria. Quem pensa nisso? Eu quero ter uma liberdade financeira. Eu quero me aposentar para ir viajar, para ir curtir. Qual que é a realidade das pessoas? As pessoas se aposentam, tem que reduzir o plano de saúde. Elas não têm dinheiro nem para pagar o plano de saúde. Os filhos têm que pagar os remédios, o plano de saúde. Por quê? Porque as pessoas não se planejam. As pessoas não se planejaram. Ai, é verdade. E com pouquinho se faz muito. O mais importante é o tempo. Muito mais do que a rentabilidade que você vai conseguir. O tempo é o mais importante. Se você tem um filho que acabou de nascer... Já olhe para isso. Já olhe para isso. Exato. Olha o tempo que tem para diluir isso tudo, né? É isso. Se reeduque e eduque o seu filho também. Exatamente. Isso que vai fazer a diferença. E a gente só consegue educar um filho quando a gente se educa, né, Dani? É isso. Porque se nós não nos atualizarmos para podermos sentar com os nossos filhos, com as nossas crianças e falarmos sobre educação financeira, não vai ter como, porque eu não vou ter conteúdo comigo para que eu possa sentar e mostrar isso para o meu filho. Porque a gente educa pelo exemplo, a gente educa pelas atitudes, é claro, pelo que a gente fala. Então, é importante que parta de nós, que a gente possa sair daqui desse encontro hoje entendendo que a gente tem que mudar os nossos hábitos de consumir, de usar o nosso dinheiro, né? Perfeito. Para que não te consuma. Para que a gente não seja consumido, exatamente. Para que não te consuma. Ô, Dani... Ter um profissional consultor financeiro é como poder fazer um curso de aprendizado constante. Penso eu. É aprender na fonte. É possível qualquer um de nós ter um profissional como você, cuidando e dando assessoria da nossa vida financeira? Isso custa muito caro? O que significa poder ter um profissional como você, ter os planejadores, os consultores do Grupo Capital? O que isso é realizável? Olha, assim como você é da área da comunicação, eu quero construir a minha marca, eu quero fazer algo bem feito, eu não vou fazer dentro de casa. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Você tem uma inteligência para fazer a comunicação de algum lugar. A mesma coisa nós. A gente tem a inteligência para que possa melhorar
a vida financeira da pessoa, que possa ajudá-la a concretizar objetivos, enfim. Se é fácil, se é acessível ter um consultor financeiro, sim, para todos. Porque bom. seria errado um consultor ou um planejador financeiro, primeiro, né, cobrar de determinada forma que a pessoa vai se endividar ou que não vai ser acessível. Tá, Por então isso que caminha de acordo com caminha de cada... acordo. E cada quem não fizer renda. isso está errado, né? Sim. Então nós, como planejadores, a gente tem que ter a consciência. O que aquela pessoa precisa, qual que é o trabalho. Sim, vou dar valor ao meu trabalho, Claro. cobrar o que eu tenho que cobrar. Porém, eu não posso deixar a pessoa numa situação ruim. Aham. O que eu cobro dela tem que ser um investimento, ou seja, eu tenho que rentabilizar isso para ela. O que ela Entendi. me paga, ela tem que melhorar de vida. Ela tem que concretizar os seus objetivos e não o contrário. Justo. Acho justo. Afinal de contas, é aí que as pessoas vão perceber ainda mais o valor de dar importância a isso. Perfeito. Então tá, eu tinha 10 com você, eu passei até 20. Então é justo que desses 10 a mais, sim, enfim, aí passa a ser uma conta que todo mundo entende que vale, eu tô tendo mais, porque você me orientou, Sim. me conduziu. É justo também, né? É isso. É tudo... Você tem um profissional para te ajudar a tomar decisão. E eu penso até assim também, né, Dani? Fazendo um link até com a comunicação, que é a nossa área, a importância também de profissionais como vocês, como o Grupo Capital, com toda essa inteligência que existe e esse cuidado, essa humanidade que vocês têm, que eu conheço, então eu posso dizer também, o quanto vocês têm que ter essa habilidade de conseguir se comunicar, de trazer com clareza. Porque não adianta você vir com toda a tua linguagem econômica, financeira para nós, assim, porque muitas vezes ela não é audível para nós, né? Sim. A gente tem que entender o que vocês trazem. Então, a importância também de vocês serem comunicadores excelentes para levar toda essa inteligência de vocês para o sucesso de vocês é importantíssimo, né? É super importante. E o mais importante de tudo é o que não acontece, por exemplo, quando você vai buscar um serviço financeiro. A gente tem o banco, a gente tem corretoras de seguros, a gente tem corretoras de investimento e a gente tem o planejador financeiro. Que se No difere. banco, aquela pessoa que te assessora, ela é funcionário do banco. Ela baixa as metas do banco. Nos outros lugares, também tem a questão dos produtos. Você precisa de uma pessoa imparcial, que está alinhada com os seus interesses. Os meus objetivos Com e os não seus funcionária de objetivos. bancos. E não contra você. E eu não estou colocando aqui... Ninguém mal lençol, nada. claro. Tá Não. todo mundo dignamente fazendo o seu trabalho. Até porque esses são profissionais dignos, mas eles trabalham para uma instituição. Sim. Você precisa de uma pessoa que trabalha para você. Para mim, exato. Para os seus objetivos, para que você cresça, para que você se desenvolva. E esse é o grande papel de um planejador financeiro. É o diferencial também, né, Dani? É isso. A imparcialidade e o olhar exclusivo para cada um de nós, né? Então, a gente é atendido sob medida, com carinho, com atenção. É isso que eu entendo que é muito valioso do trabalho de vocês. Perfeito. E é isso que a gente propõe. Inclusive, até para já ajudar as pessoas, né? Nós do Grupo Capital desenvolvemos uma ferramenta em parceria também com a Fiduc, uma gestora de investimentos, um check-up de saúde financeira. É verdade, a gente não falou disso. Olha, a gente vai disponibilizar, né, Dani? Já posso Isso. falar. A gente vai disponibilizar agora para vocês um teste, um check-up de saúde financeira. É um link que você acessa, você entra agora aqui, que o Dani, aqui do Grupo Capital, então disponibilizará para nós, para a gente fazer esse testezinho e vermos como nós estamos. Na real, pode soltar. Pode Produção, Igor, manda ver. Em 2 minutinhos responde e a gente já vai ter uma noção. Já né? vai ter. E nós próprios vamos ter noção ali, ó, na hora. Autoconhecimento, que é o que a gente começou. Vamos fazer, nossa Dani.
Vamos fazer. Eu quero aproveitar, vamos dar um oi geral aqui no nosso Facebook. Tá na tela já? Já tá aí, hein, gente? O linkzinho para fazermos esse check-up tão importante. Não é só a gente ir no ergométrico, não, né, Dani? A gente tem que fazer desse check-up também. Tem que fazer. Olha, vou dar então, a gente está aqui dando boa noite a todos que estão conosco aqui ao vivo, nos acompanhando. Muitas pessoas queridas, Paulo César, Maristela, Loiane, Lucas, Rogério, Marcele, Antônio Silva, Endrian, Leonardo, João Frederico, Rodrigo Amorim, Ângela, Luadir, Edu Gaino, Paulo César, boa noite. Assunto importantíssimo para cada um de nós. Marisa Horto, boa noite, amiga querida. Gabriela Rocha, Paulo Roberto Machado, Mônica Dantas, eu era assim. Agora eu poupo antes e não o que sobra. Recomendo muito a consultoria do Grupo Capital. Planejar é tudo. Perfeito, querida Mônica. Luadir, eu procuro poupar sempre que possível e sempre é possível. É isso. Sônia Correia, Márcia Zorzato, Márcia Vamondes. Os desejos imediatistas cancelam os objetivos maiores. Exemplos dados como o celular, o carro, é preciso realmente raciocinar o consumismo. Verdade, Má. E aqui a gente coloca grandes gastos, né? Ou grandes investimentos, talvez. Não se esqueçam dos pequenos. Ai, é verdade, Um pequeno Dani. furinho pode afundar um navio. É. Paulo Caires, dando boa noite. Vitor Salvador Mango, Karen Machado. Lucas Meirelles, muito obrigada pela divulgação. Marina Elesiário, Larissa, muito bom e esclarecedor. Parabéns por trazer esse tema de tamanha importância. Adorei a dica da liberdade antes de mais nada. Marina, dando oi para nós. Obrigada, Mar. Recomendo fortemente... a Márcia Vamondes, fortemente o Grupo Capital. Carlos Carreiras, boa noite, amigo querido, também conosco. Boa noite, Carreiras. O Paulo Caires, como exercícios práticos, as crianças aprenderiam de imediato a controlar gastos nas cantinas da sua própria escola. É verdade, Perfeito. Isso seria um exercício, Paulo. Esse é um exemplo muito bom. Roberta Fragoso, também conosco. Fernando Nagai, parabéns. Antônio Carlos Lima, Letícia Borges, Paulo Caires com mais um comentário. Será que por segurança e cultura, a maioria do pessoal, principalmente classe B e C, confiam mais na poupança do que em papéis ou moedas pré-lançadas? O que acontece justamente é onde que eu me sinto seguro, principalmente com o meu dinheiro. E poupança já tem um nome atrativo, né? Eu poupo, eu vou colocar onde? Lá. Na poupança. Tem um fácil acesso ali no banco, é fácil de colocar. E a gente já está doutrinado a isso. Já está doutrinado a isso. É só que mais poupança. uma vez, hoje o seu dinheiro na poupança está dando negativo. Está dando negativo. Seu dinheiro, você está perdendo o seu dinheiro. Pelo amor de Deus, a gente não pode perder nosso dinheiro, gente. Vamos lá, vamos olhar para isso. Selma Cobra... Paulo Caires, não se paga dívida com dívida. Daniele Valverde, a Márcia Vamondes, ótimas dicas. O Paulo Caires, Maldivas, já pensou? Tudo é possível, depende dos nossos sonhos. Quais são os seus? Se for, você pode realizar. Perfeito. Ivana Vieira, boa noite, Ivana. Antônio Carlos Lima, informações valiosíssimas, pois a maioria das pessoas não tem acesso a outras possibilidades. Perfeito, querido Antônio. Paulo Caires, será que não ficou sequelas do plano Collor, onde confiscou-se o dinheiro do povo brasileiro? Não vamos nem entrar nesse assunto política, Paulo. Mas tudo é possível ou não? Marta Prado, parabéns, Daniel. Rogério Silva, o planejamento de
ajuda a chegar da maneira mais... O planejamento te ajuda a chegar da maneira mais eficiente aos seus objetivos. Perfeito. Carlos Lopes, como podemos conhecer o que o Grupo Capital oferece, assessoria? O Dani também nos falou. Instagram, tá lá, Capital Grupo, site capitalgrupo.com.br, inclusive lá tem um blog que a gente coloca uma série de artigos que pode já ajudar bastante na educação financeira das pessoas. E depois eu vou até colocar aqui, Dani, por escrito, para o pessoal. Rodrigo Amorim também, Alice Caires, boa noite para você também, Alice, querida, e Nayara. Dani, boa noite, parabéns. Fernando Reis, André Toledo, Leonardo Andrade, querido Léo, um beijo. Lucas Castro comenta, um planejador é igual a ter um médico de confiança. Perfeito. Você precisa ter por perto para te ajudar no que for preciso. É isso. É isso, Lucas, concordamos contigo. Liu... Cauê Valença, também um querido, obrigada por estar conosco. Fátima Grana, ali, produção. E é isso, gente, muito feliz com a nossa audiência hoje, termos podido trazer um pouco mais de luz para todos nós sobre o assunto. Então, assim, é libertador para nós. Já está entrando aqui o Grupo Capital também. A Márcia colocou para nós. Obrigada, Márcia. Obrigado. Ela já pôs aqui o Instagram. Já põe também o site deles, por gentileza. Então, foi muito bom, Dani, poder ouvir, poder aprender com você. De uma fonte tão segura como o Grupo Capital, vocês, o grupo de jovens, né? Imbuídos nesse propósito que eu até fiquei, vale eu dizer aqui, eu tive muitos compartilhamentos do nosso material de divulgação, do nosso post, né? O quanto esse grupo, a gente percebe que estão numa sinergia, tão coesos, né? Em apoiar um ao outro, incentivar um ao outro, exato, equipe é isso, né? Você acreditar e incentivar pela alegria de ver acontecendo com o outro, porque o bem que é para você é para mim também. Então, eu até compartilhei daqueles que me marcavam também, da equipe toda de vocês, do Grupo Capital, eu também compartilhei na minha rede, no meu Instagram. É bonito, é gostoso de ver isso. Isso faz também um movimento de diferença e de um olhar que quem observa enxerga tudo isso. Então, poder ser atendido por um grupo onde vê esse valor dessa união, de entender que é um todo e não só um, né? Sim. É muito bonito, é muito bacana. Então, vale eu dizer sobre isso, que eu realmente fiquei muito, muito tocada. Achei muito legal de ver todos vocês apoiando um ao outro. Todo mundo precisava ser mais assim. Sou muito feliz de ter cada um e cada uma agora, né? Que agora é mulheres. Também no mercado mulheres, que claro. está começando, as mulheres estão entrando. Claro. A gente fica muito feliz. Com o estímulo todo, e tem uma coisa que liga a gente, que é o propósito. Exato. Então, o propósito com a inteligência financeira, com esse grupo capacitado, de transformar, né? Exato. De transformar mesmo, tanto pessoas, organizações, e tem que começar pela nossa. Exato. Não adianta a gente querer transformar os outros sem ser isso dentro. Então, lá dentro, não é verdadeiro, felizmente... né? A gente conta com pessoas bem engajadas, comprometidas e que estimulam um ao outro e com uma cultura incrível. Dá para perceber, deu para perceber. Parabéns a você, ao Grupo Capital. Um beijo a todos os que eu conheço, os meninos. A gente fala meninos com todo respeito, né? Porque são feras no assunto.
E eu te agradeço muito, Dani. Então, a gente já está deixando aqui seus contatos. Perfeito. Então, o Insta. Passa o seu próprio Insta para todo mundo, Dani. É Daniel Valverde Lopes. Daniel Valverde Lopes. Tá, Insta, direto. Então, Daniel Valverde arroba. Lopes. Isso. E te agradeço. Eu que agradeço pelo espaço e poder contribuir. E eu espero que a gente possa voltar a falar o ano que vem com um prognóstico mais positivo Vamos ainda, falar. mais favorável. Vamos falar de aposentadoria, vamos Isso, falar Dani, a gente de... podia escolher algum assunto. Aí, fica aí a provocação, um assunto que seja mais interessante e relevante para um determinado momento, onde a gente esgote ele, fale só Perfeito. dele. Conta comigo também. Previdência privada, né, Dani? Que a gente também Pode tem isso, falar, né? tem muita coisa. É ou não é um bom veículo? Exato. Vamos lá. Gente, olha, eu agradeço muito por todos terem ficado conosco aqui, ó. Em 1 hora, estamos entregando 20 horas e 11 minutos. O nosso Octopus Comunicando. Foi muito bom ter todos vocês, a nossa audiência, o pessoal todo que esteve com a gente no Facebook da Guardiã da Notícia. Siga-nos no Instagram do Octopus, @Octopus com _. Siga a Guardiã da Notícia no Insta, que é @a_Guardiã da Notícia. O site da Octopus.com.br e a mim, por favor, que é a Carol Ferrari 09 também no Instagram. Gente, uma linda noite, uma ótima semana para todos nós. Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana produtiva e cheia de felicidade. Semana que vem nós temos mais um Octopus Comunicando com um assunto muito tão quanto importante a esse que tivemos hoje, tá? Eu espero todos vocês. Até semana que vem. Boa noite. Você ouviu Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Música e informação na palma da sua mão.